Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre saúde e segurança do trabalho e sobre o adicional de insalubridade. Fique comigo e pense sempre em situações reais do cotidiano. Isso ajuda muito a fixar o conteúdo. Quando falamos em saúde e segurança do trabalho, estamos falando de proteção. Proteção da vida, da saúde e da integridade física de quem trabalha todos os dias para garantir seu sustento. A legislação parte de uma ideia simples: o trabalho não pode adoecer nem colocar a vida do trabalhador em risco desnecessário. Por isso, existem normas que obrigam o empregador a adotar medidas de prevenção, fornecer equipamentos adequados e organizar o ambiente de forma segura. Agora pense comigo. Imagine uma pessoa que trabalha em um hospital, lidando diariamente com pacientes, materiais contaminados e ambientes fechados. Ou então alguém que trabalha em uma fábrica com barulho intenso o dia inteiro. Esses trabalhadores estão expostos a agentes que podem prejudicar a saúde ao longo do tempo. É aí que entra o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade é devido quando o trabalhador fica exposto a agentes nocivos acima dos limites permitidos. Esses agentes podem ser físicos, químicos ou biológicos. A lei não presume a insalubridade. Ela precisa ser comprovada por meio de laudo técnico feito por profissional habilitado. Esse detalhe é muito importante para a prova. A insalubridade pode ser classificada em grau mínimo, médio ou máximo. Quanto maior o risco à saúde, maior o percentual do adicional. E aqui vale uma atenção especial. O cálculo é feito sobre o salário mínimo, conforme o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. Agora uma pergunta para você refletir. Se o empregador fornece equipamentos de proteção individual, o adicional continua sendo devido? A resposta é: depende. Se o equipamento realmente eliminar ou neutralizar o risco, o adicional pode deixar de ser pago, mas isso precisa ser comprovado. Não basta entregar o equipamento, é preciso que ele seja eficaz. Guarde essa ideia. A lógica da insalubridade está ligada ao desgaste da saúde ao longo do tempo. No próximo bloco, vamos avançar para uma situação diferente, quando o risco é imediato e grave. Bloco 2. Seguindo nosso raciocínio, agora vamos falar sobre o adicional de periculosidade. Perceba como o tema conversa com o bloco anterior, mas com uma abordagem diferente. Enquanto a insalubridade está ligada ao risco contínuo à saúde, a periculosidade está relacionada ao risco direto à vida ou à integridade física. Aqui o perigo é imediato. Pense em alguém que trabalha todos os dias em contato com inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Mesmo que a exposição seja por pouco tempo, o risco existe e é elevado. Um exemplo bem comum é o frentista de posto de combustível. Ele trabalha próximo a substâncias altamente inflamáveis. Outro exemplo é o eletricista que faz manutenção em redes energizadas ou o vigilante armado que atua na proteção de patrimônio. Nessas situações, a lei reconhece que o perigo faz parte da própria atividade. O adicional de periculosidade corresponde a 30% do salário base do empregado. Diferente da insalubridade, ele não é calculado sobre o salário mínimo. Esse detalhe costuma confundir muitos candidatos, então vale reforçar. Assim como na insalubridade, a caracterização da periculosidade também depende de laudo técnico, mas aqui existe um ponto muito importante. O uso de equipamento de proteção individual, em regra, não afasta o direito ao adicional de periculosidade. O motivo é simples: mesmo com proteção, o risco continua existindo. Um vigilante armado, por exemplo, continua exposto a situações de confronto. Outro ponto que sempre aparece em prova é a impossibilidade de acumular os 2 adicionais. Se o trabalhador estiver exposto a condições insalubres e perigosas ao mesmo tempo, ele deverá optar pelo adicional mais vantajoso. Perceba como a lógica é coerente. A lei busca compensar financeiramente quem se expõe a riscos, mas principalmente incentivar a prevenção. No próximo bloco, vamos fechar esse assunto falando sobre o acidente de trabalho e suas consequências previdenciárias. Bloco 3. Agora que você já entendeu os adicionais de insalubridade e periculosidade, vamos conversar sobre o acidente de trabalho.
Esse tema fecha o ciclo da proteção ao trabalhador e é extremamente relevante para concursos. Acidente de trabalho é aquele que ocorre em razão do exercício do trabalho e que causa lesão corporal, alteração funcional ou doença, podendo gerar incapacidade temporária, permanente ou até a morte. Essa definição está na legislação previdenciária e precisa ser bem compreendida. Mas o acidente de trabalho não é apenas aquele evento súbito, como uma queda ou um choque. A lei também considera como acidente de trabalho as doenças ocupacionais. Pense em um trabalhador que desenvolve problemas na coluna por esforço repetitivo ou em alguém que adquire uma doença respiratória por trabalhar exposto a poeira ou produtos químicos. Essas situações também são protegidas pela legislação. Existe ainda o chamado acidente de trajeto. Ele ocorre no caminho entre a casa e o trabalho ou do trabalho para casa. Imagine um trabalhador que sofre um acidente de trânsito nesse percurso habitual. Em regra, esse evento é equiparado a acidente de trabalho para fins previdenciários. O reconhecimento do acidente de trabalho gera várias consequências importantes. O trabalhador pode ter direito ao benefício por incapacidade temporária de natureza acidentária, à estabilidade provisória após o retorno ao trabalho e ao recolhimento do FGTS durante o afastamento. Além disso, dependendo do caso, o empregador pode ser responsabilizado se houver culpa ou negligência. Perceba como tudo se conecta. Primeiro, a prevenção, depois a compensação pelo risco e, por fim, a proteção quando o acidente acontece. Esse é o sistema de saúde e segurança do trabalho funcionando de forma integrada. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.